Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou sonhar um pouco aqui, vou falar de algumas ideias assim de longo alcance que eu venho elaborando e que algum dia vão se tornar um livro. Eu quero falar sobre justiça entre gerações e como isso seria a base para um novo conceito de democracia socialista. Então, é uma proposta nova que, por enquanto, vamos dizer que é utópica, né? Porque não dá para ser implantada nas condições existentes no momento, mas ela é perfeitamente possível. Então, eu vou colocar assim como um projeto para o século 22, se a humanidade chegar até lá, né? Mas pelas tendências, né, de crescimento da desigualdade econômica e social, levando a uma série de impasses sociais, né? Eu vejo essa como uma solução possível. Não digo que seja a única solução possível, porque seria muita pretensão, mas é o caminho que eu consigo, né, vislumbrar, né, nesse período de vida em que eu tenho feito reflexões sobre os vários problemas da sociedade. Então eu tenho uma linha de argumentação que eu vou expor para vocês, né? E é claro que quem quiser discordar pode fazê-lo, inclusive por escrito aqui nos comentários, né? Bem, começando pela democracia, né? Que é a base de tudo isso, né? O processo democrático que começa provavelmente antes da Grécia já existia alguma forma de democracia, né? E que tem um período grego, Revolução Francesa, e essa ideia então do poder do povo, pelo povo, para o povo, né? Que eu acho que é a ideia básica da democracia, é isso que inspira, né, a gente. Só que desde os gregos, pelo menos, já tem duas visões da democracia, né? Uma que depois os pensadores escoceses, ingleses, veio a se formular como liberalismo, né? Democracia liberal, que é uma democracia baseada no indivíduo, né? E o outro conceito da democracia, que é uma democracia social, né? Que tem vários pensadores, né? Desde os marxistas até os chamados utópicos, né? Que levaram a atual social-democracia, né? Que colocam que a democracia tem que contemplar o povo, a maioria do povo, né? Não pode ser uma oligarquia econômica. Uma democracia liberal com oligarquia econômica não seria uma democracia plena. A democracia plena, ela tem que chegar ao ponto das pessoas terem condições, né, de exercer sua liberdade, sua autonomia. Então, uma questão central aí é a questão da chamada meritocracia, né, porque para a gente poder usar um critério meritocrático, as pessoas têm que ter uma igualdade de condições, né? Os indivíduos têm que competir em igualdade de condições. Se já do início da vida algumas pessoas têm vantagens e outras não têm, então não existe de fato uma meritocracia na democracia liberal, certo? A democracia liberal ela tem uma forma de governo democrática, né, por eleições, várias formas de participação política, né, mas do ponto de vista econômico, ela está combinada com um processo de aumento da desigualdade, porque as pessoas que têm um ponto de partida, uma estrutura familiar, social muito mais rica do que as outras que nascem na miséria, essas pessoas tendem a conseguir mais riqueza, mais recursos, mais dinheiro, né? E as pessoas que nascem em condições desfavoráveis ou que têm uma posição na sociedade que é considerada marginal ou pessoas excluídas, né, ou condenadas de ponto de vista moralista, né, por preconceitos, etc., essas pessoas têm uma dificuldade maior de conseguir competir, né? Se a gente pensar que a sociedade ela é um misto de competição e cooperação, né, as pessoas cooperam, mas também competem. A democracia liberal ela exacerba a competição, né, e não tem
não tinha, né, até um determinado momento, uma rede de segurança, né? Atualmente é preciso dizer que tem pensadores da democracia liberal que pensam também nessa rede de segurança, e aí vai haver uma afinidade, uma confluência com a democracia socialista, que é voltada, né, para o social e para oferecimento de condições mínimas econômicas de sobrevivência e de educação, de saúde, para que as pessoas possam se destacar pelo seu mérito, né? Porque não tem como uma pessoa que não tem liberdade, que não tem condições dignas de vida, né, poder se destacar pelo seu mérito. Isso aí é covardia, né? Vamos concordar com isso, basicamente. Então, a gente está partindo da democracia, seja a democracia liberal, que tem uma preocupação social, ou seja a própria democracia socialista, né, que ela entende que para a democracia se realizar plenamente, ela tem que chegar até o plano econômico, né, e da estrutura social. Quer dizer, não só do ponto de vista da riqueza material, mas também na questão de, né, igualdade de gênero, de etnias, né? Quer dizer, a democracia tem que permear as relações sociais, não só incluindo as relações econômicas e também as relações, né, institucionais e todas relações informais, tudo aquilo que envolve o poder de uma forma, de sentido amplo, né? Que é a arena em que as pessoas se relacionam e que conseguem ou não conseguem, né, por seu mérito ou por condições pré-existentes, conseguem ou não conseguem ter acesso aos bens que a sociedade dispõe, né? Bens físicos e também bens culturais, é claro, né? Então a gente está partindo da democracia, né? E aí vem a pergunta, qual é a base filosófica para a gente preferir a democracia em vez da ditadura ou da aristocracia, oligarquia ou outras formas, né? Autocracias, né? Em geral, né? É essa questão que eu procuro responder com a ideia da justiça intergeracional, né? Porque a história da humanidade é muito cruel, tem muita violência praticada contra, né, classes sociais inferiorizadas ou contra, né, as mulheres, contra as pessoas de etnias diferentes das dominantes, né, no caso as europeias. Mas também você vai para a Ásia, você vê que, né, o Japão também praticou um imperialismo lá junto à China, à Coreia, né? Então a história humana ela é muito cruel e muito sempre a sociedade sempre foi desigual, né? Então a gente pensa, como é que isso aí a gente pode esquecer isso, a gente pode apagar isso? Vamos partir da tábula rasa, vamos partir do zero agora, vamos esquecer todas essas injustiças do passado e vamos concentrar só no presente, no futuro? Não é possível, porque tudo isso que ocorreu no passado está influenciando o presente e vai influenciar o futuro também, né? Então, precisa haver uma forma de compensação, vamos usar esse termo, uma forma de compensação pelas injustiças do passado, que aí entra a ideia da justiça entre gerações, justiça intergeracional. Agora, esse é algo extremamente complexo pelo seguinte. Eu vou dar só um exemplo aqui para a gente ver a dificuldade disso aí, né? Vamos pensar que nós tínhamos uma área aqui no litoral norte de São Paulo, aqui no Brasil, que era uma área habitada por um povo originário, né? Por índios. E uma certa construtora, ela fazendo algum tipo de articulação junto com os políticos, ela consegue a propriedade dessa área e constrói um condomínio, né? Então, você compra um lote nesse condomínio, você está, de certa maneira, avalizando, aprovando o que aconteceu, né? Então, na escritura do seu lote, está lá, né, o primeiro lançamento da escritura, né, que foi feito um condomínio, né, pela construtora tal, e, né, como se não houvesse nada antes, mas antes tinha um povo indígena morando lá.
E hoje esse povo indígena está vendendo bugiganga na estrada, né? Porque eles perderam a área, boa parte da área que eles utilizavam para sua subsistência, né? Certo? Então como é que vai reparar isso? Se na escritura não consta que era uma área dos índios, né? Na escritura, o primeiro lançamento que tem já é, né, a escritura, quer dizer, no sistema cartorial, que é o sistema oficial do país. Então não consta, né, essa propriedade que era indígena, né, dos povos originários, não consta, né, na escritura. Então como é que vai reverter isso? Eu digo assim, é impossível, não dá para um governo, por mais representativo que seja da vontade do povo, né, da vontade da maioria, pelo menos, expressa no voto, não tem como ir em todos os cartórios do Brasil e refazer as escrituras, colocando, né, quem realmente teria o direito, né, por processos históricos e processos também de movimentação das populações há milhares de anos, né? Os descendentes, né? Quais os descendentes de quais povos, né, teriam direito a essas áreas? Isso não tem mais como fazer. Então, como reparar isso? Como fazer uma compensação? Aí que entra a ideia do que eu chamo uma nova democracia socialista, que é baseada no raciocínio que eu vou falar agora, tá? A gente observando a sociedade, tanto capitalista quanto socialista, todas as sociedades que têm uma economia de mercado, e a economia de mercado é inevitável porque é o processo de oferta e procura, né? A economia de mercado é inevitável, não tem como as tentativas de uma ditadura que vai regular as transações de compra e venda e determinar o que vai ser produzido, o que vai ser consumido, isso falhou. O chamado socialismo real fracassou, né? Vamos enterrar de vez o socialismo real e vamos pensar o socialismo a partir da situação da economia de mercado, como faz a China, faz muito bem, né? E a China não tem democracia, certo? Propriamente, né? Tem um rudimento de democracia no sentido de que as pessoas estão melhorando sua vida, né? Então é um regime que favorece o povo. Ele é para o povo, né? Em boa parte, ele é para o povo que conseguiu sair da miséria, da pobreza e ter condições de vida melhores, tá? Mas não é uma democracia política, né? É uma democracia econômica, não é uma democracia política, mas a democracia tem que ser econômica e política, concorda? Tá bom, então, a gente pensando na economia de mercado, todas as pessoas, todos os indivíduos têm que ter uma relação, se aproximar com a fonte, com a origem do dinheiro. Porque, vamos pensar o seguinte, quando as pessoas moravam no campo, elas poderiam, né, criar galinha, ter uma vaquinha ali para produzir o leite, né, a galinha produzir o ovo, a pessoa ia caçar, ia colher frutos, né, nativos, etc. A pessoa sobrevivia, né, sem ter um rendimento regular. Agora, a partir do momento em que as pessoas foram para a cidade, no processo de urbanização, no período do capitalismo industrial, né, e tiveram filhos na cidade, no ambiente urbano, elas dependem de um rendimento para ir no mercado comprar comida, né, para comprar roupa, para pagar conta de luz, conta de água. Não dá para a pessoa viver sem ter um rendimento regular. Se ela não consegue isso, ela vai virar um morador de rua, né? Que infelizmente é a realidade de muita gente hoje em dia, né? Ela não vai conseguir manter uma casa, não vai conseguir, né, ter ela não tendo rendimento, ela não consegue se manter no sistema que a sociedade proporciona, né? E ela vai então entrar numa situação de extrema pobreza, né? Infelizmente isso acontece, né, não só por guerras ou conflitos, né, ligados a narcotráfico, etc., mas acontece também pelo próprio sistema. O próprio sistema funciona assim, né,
ainda, né, tem pouca rede de amparo, né, para as pessoas que não conseguem se inserir no sistema, né? Eu sei que os democratas liberais defendem algo semelhante ao que eu vou propor aqui, que é a renda básica, né, para ter essa rede de amparo. Mas aí tem diferentes concepções em relação à renda básica. A minha proposta central é o seguinte, é que, na verdade, tem 2 pontos, A e B. Ponto A, né, que toda emissão de moeda seja feita basicamente pelo Estado e que ela seja repartida igualmente para toda a população. Assim, todas as pessoas teriam um rendimento mensal, né, igual do Estado. Então, porque a gente não pode pensar que a economia vai se desenvolver e que não vai haver emissão de moeda. Isso é uma outra ilusão aí dos liberais, neoliberais. Não, tem que ter emissão de moeda contínua, né, à medida que a economia cresce. Só que, por vários motivos que eu não vou entrar aqui, se quem quiser assistir meus outros vídeos eu falo nisso, né, essa emissão de moeda, ela é hoje em dia feita principalmente pelos bancos comerciais, né? O Estado é colocado numa camisa de força, então se quer reduzir o papel do Estado, porque é o Estado que pode reduzir a desigualdade social. Então, né, quem quer ampliar a desigualdade, quem quer aumentar a sua riqueza às custas da pobreza dos outros, eles são contra o Estado, contra o papel social do Estado, né? O Estado social, o socialista. Eles querem colocar uma camisa de força no Estado e isso aumenta o poder de quem tem dinheiro, né? Não só os bancos, mas qualquer pessoa, investidor que tenha herdado ou conseguido ilegalmente acumular dinheiro, né? Essa pessoa tem mais poder quando o Estado não está intervindo para criar condições mínimas de vida para as pessoas. Porque o que vai acontecer? As pessoas que são pobres, que não têm propriedade, não têm rendimento, elas vão ter que servir a quem tem dinheiro. E aí, nesse caso aí seriam, né, as pessoas que conseguiram juntar dinheiro. Elas se tornam reis ou rainhas, né, dentro do capitalismo financeiro, né? Bem, então a forma de reduzir essa desigualdade de um modo progressivo, gradual, é fazer com que todo o dinheiro seja distribuído igualmente para todos, né? Isso seria assim, um Estado democrático, né, que toma para si, um Estado soberano que toma para si a responsabilidade de emitir dinheiro, né, e que cada centavo emitido é distribuído igualmente para todas as pessoas da população. Então nós teríamos, né, uma situação em que o dinheiro flui para a sociedade através de todos, e não através de alguns grupos e pessoas privilegiadas, porque atualmente é assim, né? Atualmente o dinheiro flui para a sociedade através do próprio Estado, dos funcionários públicos que já, né, recebem seu salário diretamente, né, do Estado, e a partir dos bancos que emitem dinheiro, fazem empréstimos, aí pegam o imóvel como garantia, é um rolo danado, né? E também dos investidores que recebem juros do Estado, porque o Estado está na camisa de força em muitos países, na China não, mas aqui no Brasil, por exemplo, está numa camisa de força que o Estado não pode emitir reais, né? O Estado emite reservas, ele tem que vender essa reserva para investidores, né? E esses investidores vão ganhar juros investindo nos títulos e também manipulando financeiramente esse sistema, né, para conseguir, por exemplo, né, vamos dar um exemplo fictício de uma reserva de 1 milhão que ele adquire do Estado, ele emite 10 milhões em empréstimos para outros, né? Então é um multiplicador de 10 aí, né? É como a coisa funciona atualmente, né? Os bancos que emitem dinheiro através de empréstimo, eles têm que captar reservas como garantia desses empréstimos, só que eles podem emitir mais do que as reservas. É o que gerou a chamada crise imobiliária nos Estados Unidos, que vários bancos quebraram, né? Porque não tinham reservas suficientes para garantir as suas emissões, né?
E muitas pessoas não pagaram as suas dívidas, quer dizer, os bancos emprestaram dinheiro para as pessoas, tomando os imóveis dela como empréstimos, os imóveis desvalorizaram, essas pessoas não pagaram as dívidas, então, né, os que eram credores dos bancos foram atrás do seu dinheiro, e os bancos não tinham reserva suficiente para garantir o pagamento desses créditos dessas pessoas, né, que eram débitos dos bancos. Então, a sociedade, em resumo, né, a sociedade, o capitalismo financeiro funciona assim: o fluxo do dinheiro começa em alguns troncos, né, e vai se espalhando pela sociedade como se fossem os galhos até a folha. A pessoa é uma folha, cada indivíduo é uma folha que está lá na ponta. Ela tem que estar ligada a um galho que está ligado a um tronco para ela ter acesso ao dinheiro, né? Então tem que trabalhar para alguém que tem dinheiro, ou trabalhar para o Estado que tem dinheiro, ou trabalhar para uma pessoa rica que tem dinheiro que ela conseguiu através desses mecanismos aí da sociedade. Não é mais baseado na indústria, não, né? Não precisa estar produzindo. A pessoa pode ser um tronco desses pela especulação financeira só. Então ela é uma fonte de origem de dinheiro. E aí, né, nessa árvore aí, né, vai ter os galhos, vai ter a pessoa lá na ponta, aquela folhinha pequenininha que está pendurada lá, dependendo de uma cadeia. O segundo ponto, né, o ponto B aqui da proposta, é que a renda básica deve ser considerada não só como uma forma de reduzir a desigualdade, distribuir renda, né, que foi o ponto A, mas como uma forma de justiça intergeracional, porque não dá para a gente desfazer a história, né, e promover uma justiça originária, né, mas também não dá para a gente esquecer a história e desconsiderar os efeitos que todas essas injustiças do passado têm, né, no presente e no futuro. Então, a renda básica seria, né, justificada, não é caridade, não é só uma rede de segurança como querem os liberais, mas seria uma forma de justiça intergeracional, de que os descendentes daquelas pessoas que foram escravizadas, exploradas, violentadas, os descendentes teriam uma herança, mínima que seja, né, do trabalho que os seus antepassados fizeram aqui nesse planeta para construir tudo que está aí, as estradas, as pontes, as casas, né, que os pedreiros construíram, mas que não podiam morar nelas, né, os escravos, né, que cultivaram a terra, né, e não puderam usufruir dos produtos dessa terra, né. Então, os seus descendentes estão aí, ó. Eles não têm direito a receber uma parte, né, uma herança que seja, né, só os ricos que têm herança, né, do trabalho que foi feito pela humanidade inteira. Então, a justiça intergeracional, ela tenta, né, de um ponto de vista ético, né, tenta lidar com essa situação, né, em que alguma parte da sociedade tem heranças poupudas, né, que inclusive e devem ser taxadas, né, como muitos dos próprios herdeiros concordam que uma parte dessa herança deva ser taxada para financiar atividades do Estado, né, mas o que eu estou propondo é outra coisa, é o dinheiro ir para as pessoas, não para o Estado, né, o dinheiro ir para as pessoas, né, como uma forma de herança não oficial, porque, né, não se trata de pegar a escritura de uma propriedade, de um imóvel e passar para o herdeiro, não, né, porque não tem nada registrado oficialmente, né, um descendente de escravo que nasce na miséria, numa comunidade, numa periferia urbana, não tem nada registrado oficial que ele tenha direito, não tem direito a nada oficialmente, mas moralmente, eticamente teria direito sim, aí seria por meio da renda básica, que seria feita essa justiça, de propiciar um mínimo de condições de vida para essa pessoa poder participar das relações sociais numa sociedade de mercado. Não tem como evitar que a sociedade seja uma sociedade de mercado, até porque isso apresenta vantagens, né? As relações de mercado apresentam vantagem
de ganhos para a sociedade como um todo, né? Mas isso precisa chegar até cada pessoa. Você não pode ter um mercado que os mais fortes, os que receberam heranças mais poupudas, né, eles ampliam suas vantagens, né, e ficam mais ricos e esbanjam, desperdiçam, destroem o ambiente, fazem o que querem, né, e o restante da população, né, que não tem uma herança pequena ou não tem herança nenhuma oficialmente, né, fica à margem, né, e sofrendo, fica doente, sem assistência, sem alimento, sem condições de vida digna, né? Isso não pode continuar, né? Então a proposta é essa, mesmo que isso não seja para amanhã, mas que seja o nosso horizonte de promover uma justiça intergeracional na forma, né, de uma democracia socialista. Agora, para terminar, eu vou tentar definir o que seria essa democracia socialista. Uma nova democracia socialista não é ainda, não é mais, né, dentro dos quadros teóricos estritamente marxistas, né, não, porque na visão marxista, né, isso daria para discutir muito aqui, né, haveria um papel, um certo papel do Estado, né, que é muito complexo. Quer dizer, a sociedade atual é muito complexa para que o Estado tenha a função que se espera dele no socialismo, que se esperava dele no socialismo real. Quer dizer, vamos estatizar tudo, estatizar a propriedade produtiva e o Estado vai então promover uma sociedade mais igualitária. Só que o Estado, como todo mundo sabe, é um antro de corrupção, de desvio, de favorecimento, de patrimonialismo, etc. Então não, né, o caminho do socialismo real não deu certo. Agora, que tipo de Estado pode promover uma democracia socialista? Esse que é o fulcro, o centro da coisa agora, né? A gente está caminhando para um Estado que usa a tecnologia da informação, né, que pode ter vários usos, né? Mas uma forma de você conseguir maior interação entre as pessoas e dessas pessoas com os governantes, né, seria a tecnologia da informação, que não existia no passado, né? A União Soviética não dispunha desse recurso. O Allende, no Chile, estava já indo nesse caminho, ele estava já criando um sistema de informação para dar suporte ao socialismo, né? Então, o que seria uma democracia socialista? Seria um regime politicamente democrático, né, em que se procura estabelecer a justiça intergeracional, né, propiciar para todas as pessoas condições mínimas de vida com base na riqueza do trabalho gerada pelo trabalho de seus antepassados. Então não só quem tem oficialmente uma escritura registrada teria direito a uma herança, mas também, né, todos teriam direito a uma herança pela história da sociedade humana, né? Os seus ancestrais, seus antecessores, eles trabalharam também para construir as cidades, construir as estradas, construir tudo, né, que existe, as casas, as indústrias, a agricultura, os sistemas agrários, as fazendas, né? Então então a democracia socialista seria uma sociedade que politicamente democrática, por via de representação política, mecanismos de participação popular, instituições que têm mecanismos de controle popular, né? Então, politicamente democrática, com um Estado que promove a democracia econômica, né? Que é isso que nós não temos na democracia liberal. O Estado é frequentemente usado, principalmente, né, majoritariamente usado para ampliar o domínio de uma classe sobre outra, para aumentar a desigualdade. O Estado é um instrumento de classe, como bem colocavam os marxistas, né? O Estado é um instrumento de domínio de classe, né? Para chegar na democracia socialista, precisamos de um Estado voltado para o social, voltado para reduzir as desigualdades, incluir as pessoas, oferecer condições de vida para todas as pessoas poderem participar das relações de mercado de um modo construtivo e de um modo digno, né? Então, na democracia socialista, o que é socialista é o Estado, que deixa de ser instrumento de classe e passa a ser um instrumento de promoção social, como queria a própria social-democracia. Então,
A democracia socialista é a social-democracia reformatada para, de fato, efetivamente promover a justiça intergeracional com uma melhor compreensão de como funciona o dinheiro, né? Porque o dinheiro que é a ferramenta básica desse Estado socialista, né? A distribuição do dinheiro de um modo mais equitativo, né? Através da renda básica ou de outros tipos de financiamento de pequenas empresas, de cooperativas, né? Na verdade, não é só renda básica, né? Mas a filosofia desse Estado socialista, dentro de uma democracia, né, seria, né, de fornecer condições para que, né, todas as pessoas tenham uma participação construtiva e em condições na sociedade e em condições dignas de vida, ou seja, promover o chamado desenvolvimento humano. Então, o Estado social, numa democracia, um Estado socialista seria aquele que promove o desenvolvimento humano, em última análise, né, sustentável, amigável ao ambiente, etc. Então a gente tem um novo conceito. O socialismo não seria mais a coletivização dos meios de produção, a ditadura política, não tem nada disso, do chamado socialismo real. Nós teríamos uma sociedade democrática na qual o Estado tem uma preocupação social, como na social-democracia, só que usando o dinheiro proativamente, o dinheiro como ferramenta para a construção de uma sociedade menos desigual e mais justa em relação ao trabalho dos antepassados das pessoas, né? Em relação à história, né? A justiça intergeracional nada mais do que a justiça histórica, fazer com que todas as pessoas tenham uma herança, né? Através da renda básica ou de outros financiamentos que o Estado social faz, né, para que as pessoas possam ter condições de participar do mercado construtivamente e ter condições de vida dignas, não sofrerem, né, não ficarem doentes, não morrerem por carências, né? Aí entra aquela metáfora que eu gosto de fazer com o banco imobiliário, né? O jogo banco imobiliário, em que todo mundo no início do jogo recebe uma certa quantidade de dinheiro para poder participar do jogo. Se a pessoa não tem dinheiro nenhum, ela sai do jogo, né? Então, esse Estado social, ele seria que nem, né, o que se faz no início do jogo banco imobiliário. Esse Estado, ele vai, mensalmente, vai colocando um pouquinho de dinheiro numa conta de cada indivíduo vivo, né? Então, vai alimentando a autonomia das pessoas para elas poderem ser livres e poderem competir no mercado. Não vai ser totalmente em condições de total igualdade, infelizmente, mas vai ser uma condição mais justa, porque não dá para você pensar, né, um herdeiro, uma competição entre alguém que não herda nada, nasce na miséria, e alguém que herda uma grande fortuna. Não tem como, não existe justiça nisso aí, né? Então, para haver um mínimo de justiça, né, tem que taxar em parte as grandes fortunas, né, e remunerar, de alguma forma, financiar a vida dessa pessoa que está na miséria. Aí sim, nós teríamos uma democracia socialista, certo? Bem, gente, esse é o recado. Um abraço para todos, principalmente para quem acompanhou até o fim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para o canal Bioética da Governança, que é um canal dedicado a gente pensar os princípios que devem reger os governantes para que eles promovam a vida do povo, para que eles também defendam a vida no sentido mais amplo, né, na relação do ser humano com a natureza, né, nos ecossistemas em que a sociedade humana está inserida. Então, o objetivo da bioética da governança é encontrar aqueles princípios que devem reger a prática dos governantes, além, claro, das leis que devem ser seguidas, né? Também nós teríamos
alguns princípios que devem ser seguidos para que os governantes atendam às responsabilidades dos seus cargos, nos vários planos, né, federal, estadual e municipal. E assim a gente poderia então ter um meio do povo cobrar uma conduta correta dos governantes enquanto, né, eles estão no seu mandato, cumprindo seu mandato, né, tendo como referência esses princípios da bioética da governança. E uma das principais questões, um dos principais problemas que a gente encontra na governança, que eu vou tratar aqui hoje, é a questão da distribuição do dinheiro. Hoje a gente sabe que o dinheiro que circula na sociedade, ele não é produzido pela própria sociedade. A sociedade produz a riqueza, os bens, né? Mas o dinheiro ele é ou produzido ou legitimado pelo Estado, né? Então, existe um problema de como que esse dinheiro é distribuído na sociedade. A gente precisa ter uma perspectiva histórica, né? Nem que seja apenas didática, mas eu sempre costumo me referir ao ano 1000, quando na Inglaterra é criado o Tesouro da Sua Majestade, né? Que seria aquela entidade responsável por produzir, gerar o dinheiro, a moeda, né? E essa instituição, ela estava sob o controle do rei ou da rainha, né? E de lá para cá, em mais de 1000 anos, né, nós tivemos, é claro, uma evolução das instituições de governo, da sociedade. A gente destaca principalmente a Revolução Francesa, né, com o conceito de república democrática, com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é a base, né, do Estado contemporâneo, né, no Ocidente, pelo menos, né? Então nós temos essa divisão dos 3 poderes, e aí que surge a questão que eu vou discutir aqui, é que o problema basicamente é o seguinte, né? Nenhum desses 3 poderes tem como função a distribuição do dinheiro que é emitido pelo Estado. Vamos ver aqui, né? O legislativo, como o próprio nome diz, ele elabora as leis que regem a vida social. Não é a função do legislativo distribuir o dinheiro. No Brasil, a gente vê um desvio muito grande na forma de atuação da democracia republicana, que nós temos políticos que estão participando da distribuição do dinheiro e que fazem isso conforme interesses particulares, é óbvio, né? Então, nós temos o chamado toma lá da cá, né, em que há uma troca, né, de votos em questões de interesse do Estado ou do governo por verbas que esses políticos usam, né, para se reeleger ou para favorecer aqueles que financiam suas campanhas, né? E isso teve como último episódio o chamado orçamento secreto, que felizmente, né, o Supremo Tribunal Federal colocou na ilegalidade, né? Porque realmente em última análise, né, o legislativo ele apenas teria a função de votar o orçamento anual e só, né? Não é função do político intermediar a verba entre, né, as instituições federais e o povo, né, os seus eleitores. Não é função dos políticos, isso é um desvio de função, né, dos políticos, que no Brasil acabou se tornando normal, mas está errado, né? E é claro que esse desvio ele favorece o aumento da desigualdade econômica, porque quem vai ser beneficiado com esse método de distribuição do dinheiro? Vão ser aqueles grupos poderosos, os lobbies
que financiam a campanha desses políticos e que esses políticos representam. Né? Boa parte dos políticos não representa a grande maioria da população, mas representam determinados setores que, né, fizeram ações que foram necessárias para elegê-los. Certo? Seria então o judiciário? Óbvio que não, né? O judiciário sua função é o cumprimento da lei, né? Medidas coercitivas que impeçam a violação da lei, né? Adotar essas medidas coercitivas e interpretar, né, a Constituição e fazer julgamentos, né, das questões litigiosas de acordo com a lei. Não é função do judiciário determinar como que o dinheiro emitido pelo Estado vai ser distribuído na sociedade. Então seria o executivo? Bem, o executivo tem controle sobre mecanismos de emissão monetária, né? Mas na própria Constituição há certos dispositivos que impedem que essas instituições controladas pelo executivo, que elas possam fazer a distribuição do dinheiro na sociedade. Vamos então agora nesse retrocesso histórico didático, vamos pensar na época dos reis. O que acontecia? Os reis, eles eram o poder absoluto, né? Eles eram o poder total, tinham o poder total e faziam a distribuição do dinheiro. Como é que faziam a distribuição do dinheiro? Para os nobres, né? E para a corte, para os servos, para todos aqueles que serviam ao rei, né? E que é claro que a quantidade de dinheiro que ia para cada súdito dependia, né, da posição da pessoa dentro da hierarquia do poder, dentro do regime feudal, né? O regime político de monarquia, né? Num sistema político-econômico feudal, nós tínhamos então os proprietários de terras, né, que recolhiam impostos e também recebiam, né, de uma forma que a gente não sabe exatamente como, mas recebiam o dinheiro que era emitido a mando do rei ou da rainha, né? Quer dizer, então, nós tínhamos na monarquia um modo de distribuição do dinheiro que estava de acordo com o feudalismo, ou seja, com um sistema social em que o privilégio faz parte da própria estrutura social, né? E, quer dizer, a gente pode contrastar com o princípio da democracia, que seria a igualdade de todos, o Estado tratar todas as pessoas igualmente, sem privilégios. Um sistema feudal é um sistema em que alguns grupos, algumas pessoas têm privilégios no modo como são tratadas pelo Estado, elas são tratadas de modo privilegiado. E a distribuição do dinheiro, então, era feita de modo privilegiado da sociedade, de modo que a maior parte das pessoas, elas não recebiam esse dinheiro do Estado, né? Elas tinham que trabalhar para quem recebe para poder sobreviver, para poder receber um salário e assim sobreviver. E será que isso muda com a implantação do capitalismo? Eu entendo que mudou pouco, porque o princípio feudal continua, e isso que gera a desigualdade crescente da economia, porque, né, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do regime de propriedade, que é um regime também desigual, mas não feudal, né? O capitalismo tem um regime de propriedade que é desigual, mas não é feudal, porque está baseado na chamada livre iniciativa, né, em que é possível a mobilidade social
dentro de determinadas condições, né, é possível então uma mobilidade social e é possível então que as pessoas conquistem a riqueza, né, pela exploração do trabalho de outros, não por um privilégio obtido junto ao Estado. Tá? Então são duas coisas diferentes, né? Dentro do capitalismo nós temos uma desigualdade crescente, né, por uma situação já estudada por Marx, né, bem conhecida, em que existe a exploração do trabalho, né? O trabalho gera riqueza, mas a apropriação dessa riqueza é feita de um modo desigual, então há uma concentração da propriedade na classe burguesa, na classe proprietária, né? E os trabalhadores geralmente recebem um salário suficiente para sobreviver, mas não conseguem acumular o capital, né, e enriquecer, né, pelo seu trabalho. Tá, então esse é o mecanismo da desigualdade do capitalismo. Agora, a isso se sobrepõe o mecanismo da desigualdade, que é uma herança feudal, que é o privilégio junto ao Estado, né? Então temos grupos e empresas, principalmente no sistema financeiro, nós temos os grandes bancos, que têm privilégios na distribuição do dinheiro. As próprias leis nas democracias ocidentais, elas favorecem que o fluxo do dinheiro na sociedade passe pelos bancos e com isso os bancos cobram juros, né, cobram taxas e conseguem então ter grandes lucros, né? O chamado capitalismo financeiro, né, ele possibilita a determinadas empresas, principalmente da área financeira, obter grandes lucros mesmo sem produção, sem estar gerando riqueza, né? Isso então se superpõe ao capitalismo industrial, fabril, né, em que o lucro é obtido pela produção de bens, né, seja no setor primário, secundário ou mesmo na área de serviços, né, o setor terciário. Aí, né, é pelo trabalho produtivo ou pelos serviços prestados no cuidado com os bens e com as propriedades, né, e com todos os aparelhos e aparatos que são gerados pela indústria, né, é aí que se obtém o lucro, pelo trabalho produtivo ou trabalho de manutenção e pesquisa, né, nesse todo esse ambiente produtivo. Tá? Isso se distingue do capitalismo financeiro, em que é possível obter lucros financeiros pelo privilégio na relação com o Estado, que é o emissor primário da moeda, né? Então isso a gente observa inclusive na legislação vigente em países como o Brasil, em que os bancos intermediam o fornecimento de dinheiro do Estado para o povo, né? Não é possível o Estado, não é possível, pelo menos não tem sido possível, o Estado emitir moeda e transferir diretamente por uma conta do cidadão, né? Isso está sendo feito de uma forma um pouco indireta, né? No Brasil, desde que foi criado a Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né? Se usa os bancos públicos, no caso a Caixa Econômica, para que o dinheiro emitido pelo Estado, aprovado no orçamento que passa no Congresso, esse dinheiro chega até o cidadão ou cidadã, né? Então, pela existência de bancos públicos no Brasil, é possível isso, né? Que é o primeiro passo para instalar uma renda básica plena, né? Que já é também uma outra lei aprovada, como todo mundo sabe, né? Por iniciativa do Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, certo? Então, nós estamos numa situação em que já se abriu uma exceção no modo de funcionar do sistema, quer dizer, é um sistema cuja estrutura é feudal, né? O sistema de distribuição de dinheiro é uma herança do tempo da monarquia, em que havia pessoas e grupos privilegiados para ter acesso ao dinheiro emitido pelo Estado.
Com a Bolsa Família e com a renda básica, se abre uma exceção, uma forma de se emitir dinheiro e esse dinheiro ir direto para o bolso do cidadão sem passar pelos bancos e sem passar pelos grandes capitalistas. Porque o sistema feudal ele não beneficia só os bancos, ele beneficia os grandes capitalistas. Por exemplo, do agronegócio, que conseguem verbas subsidiadas, né? Comerciantes, como o dono da Havan, que conseguiu empréstimos subsidiados para pagar em 100 anos, e com isso ele montou uma rede, né, de varejista. Então, nós temos um sistema de distribuição do dinheiro que estruturalmente ainda é feudal, mas com a Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que se fortaleceu no período da pandemia de Covid, com verbas emergenciais, né? Essa ideia das verbas emergenciais é uma forma de se conseguir emitir e distribuir o dinheiro diretamente para o povo, sem passar pelo sistema financeiro, nem passar pelos grandes capitalistas, né, que geralmente são os que têm acesso privilegiado ao dinheiro. Então, já se abriu uma exceção. Agora, para realmente haver uma economia democrática, a democratização do dinheiro, né, como disse a Ellen Brown no seu livro Bank on the People, para haver uma democratização no modo de distribuição do dinheiro, é preciso ir além disso. É preciso que cooperativas, bancos comunitários e o próprio cidadão ou cidadã, né, tenham acesso ao dinheiro de uma forma mais ampla, né? E aí, né, vem a ideia que eu tenho defendido, elaborado, de se pensar em um sistema democrático, usando a tecnologia da informação, que se tornaria um quarto poder, né, além do executivo, o judiciário e o legislativo. Nós teríamos um quarto poder que atualmente é relacionado com a imprensa, mas que a imprensa tradicional ela não é um meio de comunicação de todos com todos, né, possibilitando uma interação democrática, possibilitando uma democracia participativa, né? A imprensa tradicional não, mas as redes sociais podem ser, né? As redes sociais podem ser, se a gente montar um sistema público, usando a tecnologia da informação, um sistema adequado, né, pode-se ter uma rede social pública na qual todos possam interagir com todos e definir de um modo coletivo como é a distribuição do dinheiro. Então, por meio de projetos aprovados com a participação de comitês das universidades públicas na avaliação, a gente poderia ter uma maior democracia na distribuição do dinheiro, né, possibilitando que os vários empreendedores sociais do Brasil pudessem apresentar seus projetos e obter as verbas diretamente, né, do Estado federal, emissor do dinheiro, por exemplo, através de uma agência de desenvolvimento, que é uma ideia do André Lara Rezende, né? Então, vamos supor que tenha um grupo popular, um grupo de plantadores de cacau, por exemplo, que querem montar uma cooperativa e fazer uma produção de cacau sustentável, com princípios de reciclagem de materiais e aproveitamento da polpa, e produzindo uma maior variedade de produtos, etc. Então eles precisam de verbas para fazer isso. Eles não têm, eles são um grupo de trabalhadores, não tem
eles não têm capital para investir, certo? Então eles fazem um projeto e submetem diretamente à Agência de Desenvolvimento Federal e, se for aprovado, recebem essa verba. Nesse caso, né, já se poderia prever um mecanismo que possibilitasse o financiamento dessa cooperativa sem necessidade disso constar no orçamento anual, né? Então nós teríamos possivelmente 2 orçamentos: o orçamento anual votado no Congresso, que vai conter todos os gastos do Estado consigo mesmo, né, com funcionalismo, todos os investimentos nas estatais, todos os gastos do Estado consigo mesmo estariam no orçamento anual votado no Congresso, né? Esse aí a gente tem que ficar de olho para evitar a corrupção, para evitar gastos burocráticos, gastos que não sejam do interesse da sociedade, né? Porque sempre há, né, esse abuso de cargos de confiança, né, de favorecimentos dentro do Estado, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa é o investimento do Estado no povo, nas cooperativas, nas iniciativas populares, né? Seja produtivas ou também assistenciais, né? Por exemplo, associações, né, de apoio a pessoas com deficiência, por exemplo, né? Poderiam também solicitar financiamentos do Estado. Esses financiamentos não precisam estar dentro do orçamento anual. Se houver um outro mecanismo que garanta transparência, rigor, lisura, né, para esse financiamento, certo? Isso tudo então poderia ser montado dentro de um segundo sistema financeiro, né? Nós temos o sistema financeiro do capitalismo, que o dinheiro é ligado, né, à acumulação, né, da riqueza, e isso não necessariamente precisaria acabar, porque também não tem como acabar com isso, né? A gente vê a China abandonando aquele comunismo mais quadrado lá, né, que moldado no stalinismo, e introduzindo, né, economia de mercado. Então a economia de mercado parece ser importante, necessária para o dinamismo da economia de um país. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisaria ter um outro sistema financeiro em que o dinheiro não fosse ligado à acumulação de capital, o dinheiro fosse um meio das pessoas terem acesso aos bens que a humanidade gerou em todos os seus milhares de anos de história, né? Todas as pessoas terem acesso ao mínimo para a sua sobrevivência de um modo garantido, né? Que seria a renda básica, né? E também as pessoas terem financiamento para iniciativas tipo cooperativa, tipo economia sustentável, né? Energia limpa, reciclagem, todas essas necessidades do desenvolvimento humano do povo poderiam ser financiadas nesse segundo sistema financeiro, né, que eu estou mencionando. E eu não vou aqui, nesse momento, apresentar muitas ideias sobre isso, né, mas que poderia ser uma moeda social, né? Assim como nós temos a moeda dominante, né, a moeda soberana, né, do Brasil, que é o real, nós poderíamos ter um segundo tipo de real, talvez chamado real social, que seria uma moeda digital, pública, né, que financiaria essas iniciativas populares, essas necessidades populares para o desenvolvimento humano. A gente poderia então ter os dois sistemas coexistindo, se complementando, né? É uma ideia ousada, mas seria muito interessante a gente avaliar isso, né? Se for o caso de alguma mudança nas leis ser necessária, né? Alguma mudança na Constituição ou mesmo uma nova legislação mais específica, né? Nós temos uma legislação interessante, né, para cooperativas e pequenas empresas,
ela poderia ser integrada dentro dessa proposta, né? De modo então que a gente tivesse ao lado do sistema financeiro tradicional, que é dominado pelos grandes bancos, pelos grandes capitalistas, voltado, né, para o lucro, para o acúmulo do capital, a gente tivesse um outro sistema financeiro em que o dinheiro fosse voltado para o desenvolvimento humano, para o bem-estar do povo, qualidade de vida do povo, evitando a fome, né? E com isso a gente teria recursos financeiros para implementar a bioética da governança, que seriam, né, os princípios que devem reger os governantes para a promoção da vida. Certo. Bem, eu estou então compartilhando com vocês as minhas ideias, a evolução dessas ideias, né, que não são estáticas, e que nesse ano de 2023, que vai começar daqui a poucos dias, né, a gente vai transformar em um livro, né, que o contrato já está assinado com a Springer Nature. Nós vamos estar publicando em 2023 esse livro, que vai tentar formular de um modo mais rigoroso essas propostas que eu menciono aqui, e também outras abordagens de outros colegas dentro dessa questão aí da promoção do desenvolvimento humano, a redução da desigualdade, que está na pauta mundial, né, dos países democráticos, né, por meio principalmente da Unesco, né, que tem as metas do desenvolvimento sustentável, né, para os próximos anos. Então nós estamos trabalhando nisso, e paralelamente eu vou organizar um livro meu tentando argumentar que esse também é o caminho para um socialismo democrático. Mas essa é uma visão mais particular minha, né? Que uma mudança do modo de distribuição do dinheiro é o caminho para o socialismo democrático. A gente sabe que na abordagem marxista mais convencional, né, o caminho para o socialismo é mudança no regime da propriedade, né, nas relações de produção, acabar com a exploração e a coletivização da propriedade produtiva, inicialmente pela estatização, né? E não fica muito claro qual é o papel do dinheiro, da mudança no modo de distribuição do dinheiro para se atingir o socialismo. Eu coloco a ênfase nisso, na mudança no modo de distribuição do dinheiro seria o caminho, inclusive, para acabar com a exploração. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem o recurso para sobreviver, sem necessidade de se deixar explorar por outras, né, sem precisar vender a sua vida para as outras, né, as pessoas tiverem sua sobrevivência garantida por uma renda básica e a possibilidade de obter financiamento para empreendimentos cooperativos, as pessoas podem então não mais serem exploradas. Então eu vejo a mudança no modo de distribuição do dinheiro como o caminho, né, para uma transição do capitalismo para o socialismo. E não vejo necessidade de uma revolução violenta, né? Eu adoto a abordagem evolucionista ou fabiana, em que, na medida que as pessoas se auto-organizam dentro do capitalismo e superam as limitações do capitalismo, as limitações da demanda, né? E a contradição do capitalismo, né? Que leva a crescente desigualdade, né? Pela acumulação do capital na mão de poucos, e com isso leva a economia para a recessão, né? Na medida que isso é superado dentro do próprio capitalismo, a gente vai ter o socialismo. Um capitalismo sem essa contradição vai ser o socialismo. É a mesma sociedade. A mesma sociedade que é capitalista, se ela resolve esse problema básico que Marx apontou, ela se torna socialista. Tá?
Não é possível passar limpo uma sociedade, né, derrubar o capitalismo e implantar o socialismo. Isso aí é uma ficção, tá? Que eu não acredito. É a mesma sociedade, com as mesmas pessoas, que vai se transmutar de capitalista em socialista, né, quando conseguir resolver os problemas que Marx apontou. E a resolução desses problemas não se faz por uma revolução violenta, se faz pela mobilização popular, pelos seus interesses, né, e pela mudança no modo de distribuição do dinheiro. E para isso é fundamental a tecnologia da informação, né, todo o sistema digital que vai possibilitar, então, implantar um sistema financeiro democrático, que a pessoa possa, ali na ponta do dedo no celular, ter um canal de comunicação com o Estado para receber a renda básica e solicitar financiamento, fazer prestação de conta, tudo por meio de dispositivos móveis que todas as pessoas podem ter. Certo? Então essa que é a minha visão pessoal de tudo isso. Tá bom? Um abraço.